Olá, galera. Bora, mais uma lição. Lição hoje, nossa lição de número 10, que traz um título extremamente importante para os dias atuais, algo que deve permear o coração de todo cristão, deve permear a vida de todo aquele que diz crer em Deus, daquele que diz, aquele que confessa Jesus como seu Salvador, que o tema da nossa lição é amor ao alcance, que é perceber o amor de Deus em nós e em nossos relacionamentos. O versículo-chave que nós vamos usar de base para essa lição, para a gente bater um papo nesses minutos aqui, está na primeira carta de João, no capítulo 4. A gente vai ler dos versículos 7 até o 12, amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Ela diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, em que não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Graças a Jesus, graças a Deus pela sua palavra. Vivemos em um mundo onde o conceito de amor, o conceito dessa palavra que é carregada de tanta responsabilidade, de tanta entrega, tanta vida, diria eu, é algo extremamente difícil, porque a sociedade nos dias atuais ela tem feito que o amor fosse subjetivado, fragmentado, até mesmo banalizado. Quando nós pensamos que a nossa geração, de certa maneira, ela sofre por não conhecer muitas das vezes um amor verdadeiro, algo que deveria ser corriqueiro em nosso cotidiano, principalmente no nosso cotidiano cristão, né? Quantos sofrem a falta desse sentimento realmente declarado, permeado na vida das pessoas. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde há singularidade, onde as pessoas só pensam em si mesmo, né? As pessoas são em si mesmadas, né? Como diz aquele ditado, as pessoas se preocupam com eu, se preocupam só consigo mesmas e não medem esforços para atropelarem outras pessoas, seja num ambiente de trabalho, de faculdade, né? Esse mundo cão em que nós vivemos, onde a concorrência, onde a falta de muitas das vezes de oportunidade de emprego na sociedade, na escola, né? Então as pessoas têm o costume de se promover, porém não ilesos, né? Promover sempre passando por cima de alguém, passando por cima de alguma autoridade, ou até mesmo de aqueles chamados de amigos e irmãos, para se achegarem, para galgar coisas, né? E o interessante é que Deus, através da tua palavra, ele expressa um amor que é algo transcendente, que é algo que o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente tem uma extrema dificuldade em alcançar. Porque Deus, ele, através da sua palavra, ele com relacionamento com seu Filho Jesus na Trindade, né? Como a palavra diz, o amor ele está no DNA de Deus. Deus, ele é amor. E muitas vezes nós temos dificuldades em entender isso, que o amor não é Deus, mas Deus é amor. Por que eu disse que o amor não é Deus? Porque nós temos uma visão, às vezes, muito diferente daquilo que é amor. Agora, aquilo que parte, que procede de Deus, que vem de Deus para nós, isso sim é amor. E por que eu digo isso? Porque o padrão do amor de Deus ele é diferente do nosso, né? Você vê o relacionamento dele
com Cristo, né, que é algo espetacular e soberano e verdadeiro, que Deus amou tanto a Cristo que deu a ele o direito de todas as coisas, deu a ele a soberania sobre todas as coisas. Jesus amou tanto a Deus que ele o obedeceu aqui na terra e viveu aqui na terra. E esse amor foi tão grande, né? Foi passado para o homem da forma que Jesus Cristo, por nos amar, Deus entrega a vida do seu Filho por nós. Então, o padrão do amor de Deus é diferente do nosso. Quando a gente entende aquilo que nós temos que viver de amor em nossos relacionamentos. Porque nós temos o costume de ser subjetivos através do nosso amor. Nosso amor, 99,99% das vezes, é interesseiro. Nós conseguimos amar se nós tivermos algo em troca. Nós conseguimos dizer que amamos, ou até mesmo muitas vezes nossos filhos, nossas esposas ou nossos pais e mães, quando parece que eles nos dão algo em troca, seja um presente, seja a correspondência de algo, de um sentimento, seja lá o que for. Parece que quando nós vamos dizer que amamos algo ou alguém, nós entramos num desafio, né? Eu te amo, mas você tem que fazer isso. Eu te amo, porém você tem que me dar aquilo. E se torna essa troca não do sentimento puro e verdadeiro, mas se torna algo que a gente vive querendo barganhar, né? Querendo fazer a troca de algo com alguém. E Deus, ele mostra-nos, né? Através da sua luz, da sua graça, que ele é diferente de nós, né? Ele é luz, porém ele é justiça, né? Ele é amor, mas ele tem os seus padrões. Ele nos ama, mas ele não compactua com o pecado. Então ele requer de nós, não que esse requerimento dele faça Deus nos amar mais ou nos amar menos, não, muito pelo contrário. Nada que nós façamos pode diminuir o amor ou pode aumentar o amor de Deus. Nada que eu e você façamos para Ele pode aumentar esse sentimento dele para nós, porém nada que nós fazemos também possa diminuir o sentimento dele para nós. Porém, Deus, ele tem alguns padrões, né? A própria palavra diz lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, que Deus é fogo consumidor. E por ele ser fogo consumidor, ele consome o pecado, porém ele salva o pecador, né? Então, ou seja, ele não compactua com o pecado, mas ele continua amando o pecador, até que ele se arrependa, até que ele busque em Deus a direcionamento de vida, né, através de tudo que ele faz. Então, Deus ele tem em seu DNA o amor. E o padrão do amor de Deus, algo que Deus faz por nós, é algo espetacular. A sua misericórdia, primeiramente, né? Porque Deus é bom em tudo. E tudo que é bom vem de Deus, procede de Deus. Então, como na criação, ele falava que tudo que ele fazia era bom ao final de cada obra ali na criação, né? E um dos caráteres, né? Uma das evidências do amor de Deus pelo homem é a misericórdia. Ele se manifesta a sua bondade mesmo quando nós estamos angustiados e aflitos, e somos chamados a expressar ao próximo a mesma misericórdia que tem de nós, e isso é difícil, né? O homem tem essa dificuldade de, como eu disse no começo da nossa lição, de expressar esse amor ao próximo, né? Como eu disse, quando é do nosso grupo familiar, de amizade, nós temos até um pouquinho mais facilidade em sermos parceiros, em sermos amigos e correspondentes de um amor. Porém, a misericórdia do Senhor alcança todo aquele que crê. O que isso quer dizer, professor? Que a misericórdia do Senhor alcança um criminoso, alcança um estuprador, alcança pessoas que para nós da sociedade estão afastadas, aqueles que estão presos em prisões, aqueles que estão excluídos, né, da sociedade contemporânea,
o amor dele alcança essas pessoas também, a misericórdia dele alcança essas pessoas também, se essas pessoas se arrependerem dos seus pecados. E muitas das vezes nós, quando alguém comete algum erro contra nós mesmos, nós temos dificuldade tremenda de manifestar misericórdia, manifestar aquilo que Deus manifesta por nós todos os dias, porque se nós olharmos para nós mesmos, nós não somos dignos desse amor, que é o próximo tópico, que é a graça de Deus. Graça de Deus, como diz aquela música do Baruch, ninguém define, ninguém pode explicar. Para conhecer, você tem que provar, ou seja, a graça de Deus, ela é realmente algo inexplicável, porque nós merecíamos a morte e o inferno. É isso que nós merecíamos. Porém, Deus, através da sua graça, que por si só já significa favor imerecido, Ele manifestou o amor através de Cristo, pagando o preço pelos nossos pecados e manifestando essa graça maravilhosa que hoje nos alcança e hoje nos ajuda, né? Porque só quem sente esse sentimento, né, quem tem essa sensação da graça de Deus sobre nós, é quem consegue enfrentar muitas das barreiras que nós enfrentamos nos dias atuais. E mais um dos atributos de Deus é a paciência, ou a longanimidade, como a Bíblia diz, né? A paciência, ela resulta da confiança total de que Deus cumprirá seus propósitos para o nosso bem e para a nossa glória, como diz lá em Tiago, no capítulo 5:8. Somos chamados a imitar a paciência com quem somos tratados por Deus, demorando a ficar irados e tendo paciência, principalmente no sofrimento, que é algo para nós é algo extremamente difícil, né? É o homem e nós, quando estamos enfrentando um momento de dificuldade, como até mesmo agora esse momento de pandemia, como é difícil para nós manter a nossa fé ativa, nosso coração voltado ao Senhor. E então exercitar a paciência é algo, quem tem filhos assim como nós, né, são aquelas criaturinhas que amamos, porém como é difícil ensinar um filho no caminho certo, né? Você muitas vezes quer ensiná-lo que determinada coisa é errado e muitas das vezes com pouco tempo desse seu ensinamento você já quer colocar de castigo, já quer dar uma bronca. E Deus, ele de forma diferente, ele trata conosco, porque ele já sabe o final das coisas. Nós enxergamos o hoje, o agora, o momento que nós estamos passando, porém Deus, ele já sabe o amanhã. Ele sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então exercitar a paciência de Deus é porque, como ele é o começo e o fim de todas as coisas, ele escancara para nós esse sentimento de paciência, porém ele cobra de nós que tenhamos esse mesmo sentimento pelo nosso próximo. Então isso é algo muito difícil que nós tenhamos que exercitar com o nosso próximo, demorar a irar-se, né? E eu gostaria de encerrar esse estudo falando algo que é um versículo que todo mundo conhece, que é o famoso João 3,16. Todo mundo tem esse versículo geralmente decora e salteado, né, na ponta da língua. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, existe algo que 2 versículos antes explica melhor esse amor de Jesus, esse amor de Deus por nós, que é nos versículos 14 e 15. E eu quero encerrar com vocês falando sobre essa passagem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa passagem da serpente de Moisés, gostaria que vocês a lessem. Procurem na Bíblia de vocês essa passagem que está lá no livro do Êxodo, e essa passagem ela é tremenda se você passar lá e entender melhor. O povo, mais uma vez, caminhando no deserto, entrou em reclamação, né, devido à dificuldade, né, a falta de alimento, muitas vezes o caminho longo que eles estavam percorrendo, e eles começaram a murmurar contra Deus e Moisés, falando assim: Deus, parece que Moisés, parece que a nossa vitória não chega, parece que nós vivemos embaixo de desgraça a cada dia, e
E eu estou a ponto de dizer que, mesmo sendo direcionado por Deus, nós queremos voltar ao Egito, porque bem ou mal lá a gente comia, a gente bebia, e nós não queríamos morrer nesse deserto, começaram a murmurar contra Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou serpentes, né? Serpentes peçonhentas, que começou a andar no meio do povo, picá-las e matar muita gente. E mais uma vez o povo vai até Moisés e diz: Moisés, nos perdoe, nós mais uma vez pecamos e negamos a Deus e pecamos contra o Pai. E Deus fala no coração de Moisés: Moisés, você vai pegar uma peça de bronze e vai moldá-la no formato de uma serpente, vai colocar numa estaca alta e vai colocar em cima desse pedestal, e todo aquele que foi picado pela serpente, e quando ele olhar para essa serpente de bronze, ele vai ficar curado, ele vai sobreviver. E para muitos essa passagem ela soa até meio como mística, né? Como que pode Deus, que é contra a idolatria, contra a adoração de imagens, esculturas, como que Deus pode ter falado para Moisés fazer uma serpente de bronze, e todo aquele que for picado pela cobra, olhar para ela vai ser curado? Olha aqui esse versículo que a gente leu. Assim como aquela serpente foi levantada, aquela serpente de bronze foi levantada lá no deserto, na passagem de Êxodo, importa que Jesus Cristo seja levantado na cruz. E todo aquele que hoje for picado pela serpente, como ele disse lá atrás, e olhar para essa cruz, olhar para a serpente de bronze, no caso, que já conjecturava com Cristo, será sanado do seu pecado e viverá. Olha que passagem interessante e a demonstração gigantesca do amor de Deus por nós. Nós somos pecadores, nós somos merecedores da morte, como aquelas pessoas que estavam sendo picadas pela serpente por murmurar contra Deus e falar contra Deus. E hoje Deus nos deixa essa passagem de João no capítulo 3, os versos 14, 15 e 16. Leiam essa passagem e estudem sobre esse assunto, é algo maravilhoso, que o amor de Deus é muito maior do que a gente imagina. Ele nos deixou a saída porque nós merecíamos a morte e o pecado, porém o seu amor para conosco nos livrou. O amor que Jesus Cristo entregou a sua vida por nós na cruz nos livra de todo pecado. Então que nessa manhã você reflita sobre isso. O amor de Deus é algo imensurável, inimaginável, e ele é vivo e ativo por nós, porém ele requer que nós distribuímos isso com a nossa família, com os nossos irmãos e com todos aqueles à nossa volta. Amém? Deus é amor e Deus te ama. Deus continue abençoando, gente. Até a próxima aula.